Bom dia, irmãos. Graça e paz. Bom estar com vocês nessa manhã e refletirmos, sobre a palavra de Deus e a sua importância, seu papel, a sua suficiência para a nossa vida. Que bom a gente poder estar num congresso de aconselhamento bíblico com irmãos que estão acompanhando à distância também. Há um grupo, ontem mesmo, uma irmã me dizia que acompanharia do Rio Grande do Norte, acompanharia de Natal, o nosso evento. E hoje a tecnologia nos dá esse alcance. Pessoas de todos os cantos podem acompanhar e estarmos juntos assim. Então, fica aí nosso abraço para os irmãos aqui presentes, mas também para aqueles que estão distantes e nos acompanham. Bom, esse é o nosso tema, a suficiência das Escrituras para o cuidado da alma. A palavra de Deus, sem dúvida alguma, ela é a nossa única regra de fé e de prática. Mas, de fato, o que isso significa para nós, irmãos? De fato, que realidade se ocupa na nossa vida quando nós temos a palavra de Deus como, de fato, a nossa única regra de fé e de prática. Para vocês entenderem muito bem que essa é uma doutrina nossa, uma doutrina que é resgatada na Reforma Protestante e um pilar, é um fundamento inafastável da boa teologia e da realidade de uma vida, da Igreja verdadeira de Cristo, é que nós temos e defendemos essa doutrina. E há uns anos atrás conversava com um padre e ele me alegava o seguinte: depois de um debate, de uma conversa sobre muitos assuntos, entramos na suficiência das Escrituras. E eu me lembro da cara que ele fez quando eu abordei esse tema. Ele fez uma careta e ele disse: essa é a grande heresia da Reforma Protestante. Veja como essa é uma doutrina que deixa pessoas que não foram alcançadas de fato pelo verdadeiro Evangelho, que vivem uma outra realidade, de cabelo em pé. A suficiência das Escrituras, ela vai nos dizer que apenas a palavra de Deus tem poder e autoridade sobre a nossa vida, no que diz respeito à nossa prática, as nossas decisões do dia a dia, com quem nos casamos, como criamos os nossos filhos, quando trocamos de carro, aonde os nossos filhos estudam, a música que ouvimos, a roupa que vestimos, os detalhes da vida, não apenas o que diz respeito à vida eterna, mas uma vida que é vivida diante de Deus e dos homens aqui e agora, para a glória de Deus, é dirigida pela palavra do Senhor. É estranho quando pessoas que afirmam crer em Cristo e afirmam ser a palavra de Deus a sua única regra de fé e de prática, buscam em outros lugares regras, propostas, pressupostos para conduzirem a sua vida diante de Deus e dos homens, quando na realidade a palavra de Deus é suficiente e ela nos dá tudo o que precisamos para vivermos nesse mundo, para nos conduzirmos de forma piedosa diante de Deus. Então eu quero pensar com você, antes de lermos o texto bíblico, nós já o lemos na abertura. O reverendo Ronaldo leu o texto justamente que eu relerei nessa manhã com os irmãos, e também o texto de Hebreus, mas eu quero pensar nessa premissa, ou nessas premissas aqui. Primeiro, que o aconselhamento bíblico não pode existir à parte das Escrituras, e que as Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus, dizem sobre o homem e seus problemas tudo o que nós precisamos saber. Quem é o homem? Porque o homem vive em conflitos, porque o mundo é o que ele é. Só a palavra de Deus nos dá a resposta para isso, nos dá as respostas. Um outro aspecto dentro dessa nossa proposta é que o conselho bíblico, ele deve ser leal, ou o conselheiro bíblico, os crentes, de modo geral, devem ser leais à palavra de Deus e devem ter uma cosmovisão bíblica. Não é o meu tema nessa manhã, mas para você já guardar isso aí como informação e ir pensando, o aconselhamento bíblico, ele é uma das partes ou um dos braços do ministério da palavra. A palavra de Deus, ela, enquanto a vida e a ação da igreja,
ela se manifesta na pregação, que é algo destinado aos ministros comissionados para esse fim, ordenados para esse fim. Os pastores que são ministros dos sacramentos e da palavra, eles têm a primazia na pregação das Escrituras. No entanto, há um outro braço do ministério da palavra, que é o aconselhamento bíblico, e esse é um ministério dos membros da igreja. É um ministério dado ao povo de Deus, aos bancos, aos crentes que devem se aconselhar mutuamente nas Sagradas Escrituras. Então, quando a gente está falando de conselheiros, veja, essa não é uma opção. Todo discípulo do Senhor Jesus foi chamado a fazer outros discípulos, e isso é aconselhar a palavra de Deus. A gente pode afirmar que o aconselhamento bíblico é um discipulado avançado. É um discipulado para aspectos específicos da vida, com o propósito de ajudarmos uns aos outros na santificação, no despojamento, no revestimento, no crescimento espiritual, a fim de que nos pareçamos cada vez mais com o nosso Senhor. E essa é uma ação sua, não é uma ação meramente dos pastores. Sabe, eu cresci na igreja presbiteriana, e na minha adolescência, quando eu queria evangelizar, talvez você tenha feito o mesmo que eu, o reverendo Ronaldo hoje me disse, quando cheguei, disse que gostaria de me vestir assim como ele. Não consigo porque não tenho camisas bonitas assim. E ele disse que não é por isso que eu me visto assim. Ele disse, você não se veste assim porque você nasceu 20 anos antes de mim. E, portanto, você não tem licença para se vestir como eu. Então, talvez ele não tenha alcançado essa época, porque lá passada, né, da década de 80, mas quando eu queria evangelizar um colega, sabe o que eu fazia? Quando eu queria falar de Cristo, ele sabe o que eu fazia? Eu levava ele para a igreja. E eu achava que a função de falar de Cristo para os meus colegas não era minha, era do pastor. De alguma forma, isso também acontece nos nossos dias, quando nós achamos que nós não temos o papel, ou não é delegado a nós o papel de nós aconselharmos os nossos irmãos. E nós corremos ou vamos àqueles que são profissionais para esse fim. Mas nenhum de nós é profissional. Todos nós aqui somos irmãos em Cristo, caminhando em fé para a glória de Deus. Então eu quero pensar com você no texto bíblico que já lemos, não é? E que vale a pena voltarmos a ele para pensarmos duas coisas inicialmente a partir desse texto. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Essa é a primeira parte dessa afirmação do apóstolo Paulo, direcionada ao seu pupilo, ao seu discípulo, e agora pastor, com o desafio de levar os crentes das mais diversas faixas etárias à palavra de Deus. E Paulo fala que Timóteo ele deve aconselhar aos jovens, deve aconselhar as irmãs mais maduras, aos irmãos mais velhos como a paz, não é? Mas ele deve aconselhar a palavra de Deus. E a segunda parte, além do conselho, da afirmação que dá a Timóteo do que ele deve fazer, ele mostra a autoridade das Escrituras. Ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda boa obra é a nossa existência, a nossa vida, o nosso caminhar, é o nosso agir aqui. Toda boa obra. Tudo o que fazemos, devemos fazer para o Senhor, para a glória do seu nome e na direção das boas obras que de antemão fomos destinados para realizar. Então, mas nós só podemos realizar isso, ou vivermos naquele papel, naquela função, nesse modelo que o Senhor tem para nós, que se afasta daquele modelo do primeiro Adão, caído, não é, em rebelião contra Deus, inverso à palavra de Deus, e se aproxima da imagem de um segundo Adão, perfeito, obediente em todas as coisas, até a morte, e que dá testemunho daquele que o enviou. Ou seja, as boas obras, elas se dirigem a esse segundo Adão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e a palavra de Deus é a única que nos pode habilitar a vivermos assim. É claro que a palavra de Deus é aplicada ao nosso coração pelo poder do Espírito.
É esse Espírito Santo de Deus que habita em nós, que aplica a palavra de Deus. Mas a ferramenta utilizada, o meio utilizado pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, é a palavra de Deus. Não vai ser um oráculo, não é? Não vai ser uma pessoa, não vai ser uma mágica, mas é a palavra de Deus. É o meio pelo qual o Senhor nos fala. E isso é interessante avaliarmos inicialmente, porque mesmo no meio evangélico, no mundo que nós dizemos ser reformado, protestante, abramos o leque um pouco mais, no mundo evangelical, na igreja evangélica brasileira, talvez não se discuta isso, mas a palavra de Deus, a suficiência das Escrituras é colocada em xeque. Quando eu preciso de novas revelações, quando eu preciso de uma orientação fora da palavra de Deus, quando eu busco os conselhos do século para a minha vida, quando eu olho para as Escrituras e digo, ela não é suficiente para me responder acerca disso ou daquilo, e acerca da maneira como devemos viver e nos portar, acerca de todas as coisas que dizem respeito à alma, a palavra de Deus, ela tem as respostas. Ela nos dá capacidade de escrutinar as demais coisas no mundo e observarmos aquilo que, pela sua graça, Deus dá aos homens também. E nessa avaliação, esse é um tema que adotou aqui para falar, que é o reverendo Jonatas, sermos capazes de redimirmos aquilo que é bom, belo, justo, para a glória de Deus. Pense comigo o seguinte, então, a partir dessa afirmação que o apóstolo Paulo faz a Timóteo, nós entendemos que a palavra de Deus tem poder para mudar o indivíduo, tem poder para tratar a sua alma. Se você observa o texto bíblico, ele vai dizer que é essas Escrituras que podem tornar aquele jovem pastor sábio. E apenas as Escrituras, apenas a palavra de Deus é capaz, portanto, de torná-lo sábio. Mas que tipo de sabedoria é essa? Nós costumamos fazer uma dissociação de mundos. Nós vivemos meio que uma esquizofrenia e queremos achar que a vida diante de Deus não tem nada a ver com a vida no século. Que estudar matemática não tem nada a ver com teologia. Que estudar qualquer área do conhecimento humano, por exemplo, estudar direito não tem nada a ver com a glória de Deus. Quando, na realidade, todo o conhecimento objetiva a glória do Senhor. Recentemente, uma escola pediu ao nosso seminário, o Seminário Presbiteriano do Norte, que preparasse uma pós-graduação para os professores daquela escola. Qual o objetivo? É de que os professores eles tenham contato com o que a gente chama de cosmovisão. E entendam o seguinte, que precisa existir uma interdisciplinariedade entre as várias áreas do saber, todas elas estão conectadas, e todas elas focam no mesmo objetivo, e esse é o verdadeiro saber, a glória de Deus. Portanto, estudar matemática, física, português, inglês, espanhol, literatura, o que quer que seja, tudo isso objetiva a glória de Deus. Quando Paulo está falando de sabedoria, ele está falando de uma sabedoria que olha o Senhor no centro de todas as coisas, detentor de toda sabedoria, de todo conhecimento. E nós, então, começamos a ter uma visão do mundo diferente. Os nossos filhos são levados a irem à escola, estudarem, ou o rumo que tomamos com ele, o objetivo é que eles cresçam, eles aprendam, eles se desenvolvam, eles se tornem homens e mulheres para a glória de Deus e exerçam toda a sua potencialidade no conhecimento que eles adquiriram, tendo a palavra de Deus como aquilo que lhes capacita para escrutinar, avaliar, para pesar toda a sabedoria dos homens e perceber o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Só a palavra de Deus nos capacita para esse fim. Ela nos capacita para uma mudança pessoal. Há uma ação dupla aqui no nosso mudar, não é? A palavra de Deus trata a mudança do coração como um despojamento e um revestimento. A visão é de alguém que tira velhas roupas que estavam tão impregnadas em si que muitas vezes chegam a colar no corpo. E retirar
essa roupagem antiga e velha dói. Ontem eu assistia um vídeo sobre um camarada nos Estados Unidos. Ele tinha um déficit de cognição. A sua mãe havia falecido e ele sofreu muito com isso. E a partir daí ele começou a negligenciar com o próprio asseio corporal. E ele não cortou mais as unhas. Fazia já alguns bons meses que ele não cortava as unhas. E aquelas unhas cresceram nos pés, de forma que as unhas elas colaram umas nas outras, de um dedo no outro. Os dedos colaram. E ele estava com aquela meia no pé já há um tempo. E ele chega ali ao médico, o irmão dele o leva. Ele já não consegue mais andar direito. E quando o médico ele vai tirar a meia do pé, aquele cara grita de dor. Porque a meia ela está colada no pé dele. E, irmãos, não assistam o vídeo, é uma visão dantesca, viu, pastor Ronaldo? Um negócio, o médico coloca uma máscara, ele diz, olha, eu acho que para o pessoal que está na sala é bom vocês colocarem também, porque eu vou precisar limar esse pé. Ele começa, ele vem com a lima mesmo, e ele começa a serrar aquelas unhas. E ele vai passando a lima no pé, uma casca vai caindo daquele pé. Ele havia se impregnado com a velha roupagem, e enquanto ele fazia isso, o rapaz ele dava uns gritos de dor. E aqui e ali escorreu sangue. Aqui e ali as coisas foram dolorosas. O agir da palavra de Deus vai nesse nível de arrancar uma velha roupagem, de termos uma mudança, não exterior, mas uma mudança no nosso coração, que muitas vezes faz sangrar. Mas só a palavra de Deus é capaz de chegar nesse nível, de como um bisturi, como uma lima, tirar aquela camada que nos impedia de nos movimentarmos, de termos uma verdadeira saúde diante de Deus, de vivermos como devemos viver. E a palavra de Deus, ela substitui essa velha roupagem por um revestimento, né, por uma nova vida, por um novo pensar, por um novo agir. A palavra de Deus, ela e apenas ela tem poder para fazer isso. Isso não é algo que a gente possa fazer através da medicina, através meramente do bom desejo e interesse de conselhos humanos, da ajuda que se pode dar através do século, mas só a palavra de Deus chega ao nível de fazer essa cirurgia no nosso coração. A nossa vida cristã, irmãos, ela é parecida com a cirurgia de peito aberto. Nós estamos no meio do deserto, estamos com o nosso tórax aberto, e o Senhor, que é extremamente hábil, só Ele é hábil para isso, está operando a cirurgia em mim, você aqui e agora. E a nossa vida, enquanto nós vivemos aqui, é essa cirurgia de peito aberto. O Senhor está tratando conosco, mas o elemento que Ele usa, o instrumento que Ele usa para esse fim, para operar a cirurgia que necessitamos que seja operada, é esse bisturi que é a palavra de Deus. E só ela tem poder para isso. Uma segunda coisa para pensarmos é que essa palavra de Deus é investida de uma autoridade. E veja comigo o seguinte, que essa autoridade, ela não é dada pelos homens. A ciência tem uma autoridade, não tem? Quem dá a autoridade à ciência? O próprio homem. O saber humano, ele é revestido de alguma autoridade. Quem a dá? Uma banca? Uma comissão? O escrutínio da própria ciência? E a premissa da ciência é que ela é a verdade até que se prove o contrário. A premissa da ciência é que ela não é absoluta. Mas a premissa da palavra de Deus é que a autoridade dela não é dada pelos homens. A autoridade da palavra de Deus não é dada pela igreja. A autoridade da palavra de Deus não é dada por um concílio. A autoridade da palavra de Deus não é dada por quem crê nela ou quem não crê. A autoridade da palavra de Deus é dada pelo próprio Senhor. E há algo nas Escrituras que só existem nela. A palavra de Deus, ela é inspirada. Ela é inspirada pelo próprio Senhor. E você sabe muito bem que essa ideia de inspiração é do sopro, não é? Deus
sopra da revelação de si mesmo, do seu decreto e de tudo aquilo que precisamos saber para, então, nos conduzirmos de forma piedosa, de forma plena diante do Senhor dos homens. Essa autoridade, portanto, não é dada. E essa é uma autoridade que não é dada pelos homens, é dada pelo Senhor com um propósito, veja. A autoridade que Deus dá à sua palavra, que Ele afirma ter essa palavra, o investimento que as Escrituras têm de autoridade, é com o propósito de que ela seja útil. Seja útil para o nosso ensino. Ou seja, para que aprendamos algo que não sabemos. Para que conheçamos algo que não conhecemos. Mas não meramente um conhecer, e esse ensino se propõe a fazer-nos conhecer, fazer-nos conduzir de acordo com esse conhecimento, nos colocarmos diante das pessoas e diante de Deus com base nesse conhecimento. Esse ensino, a palavra de Deus e aquilo que vem dessa autoridade dela, é hábil para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar na justiça. Mas que justiça é essa dos homens? Não. É interessante, Paulo escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 6, ele vai dizer algo muito interessante sobre as Escrituras, sobre a palavra de Deus. Eu não coloquei esse texto aqui, mas se você está com a sua Bíblia aberta, por favor, vá a Romanos e dê uma olhada comigo nesse texto e observe algo extraordinário das Escrituras e como Paulo está colocando para os seus ouvintes, seus leitores, em Romanos, para Timóteo, um jovem pastor, algo que é essencial para a vida cristã. Um entendimento que precisamos ter se queremos viver, de fato, o verdadeiro Evangelho e queremos ser transformados pela palavra de Deus. O verso 17 e 18 do capítulo 6 da carta aos Romanos. Observe esse texto. Veja lá. Mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. A ideia de Paulo aqui nesse capítulo 6 de Romanos é o seguinte, é que há alguém que era escravo do pecado. Quem? Todos os homens. Alguns desses escravos do pecado, eles são impactados com algo. A ideia aqui é de um impacto mesmo. Ele vai dizer, olha, vocês eram escravos do pecado, contudo, vocês vieram obedecer. Houve uma transformação, houve uma mudança. Ele está tratando dessa mudança que ele fala a Timóteo. Essa educação, esse ensino, essa transformação, esse conhecimento, há algo que impacta esses que eram escravos e eles, então, sofrem uma transformação. Eles, de escravos do pecado, se tornam obedientes de coração, ou seja, a transformação é lá no íntimo. Você sabe que coração é uma metáfora bíblica para o centro da vida, a sala de comando, não é? E eu não preciso gastar tempo falando sobre isso, mas ele vai pontuar uma coisa aqui muito importante. É que essa mudança, essa transformação, essa libertação, essa operação no coração que o leva à obediência, ela é operada à forma de doutrina que fosse entregue. Ou seja, a maneira como nós somos transformados de escravos, passamos por um processo agora em que o nosso coração se torna obediente, e de escravos do pecado nos tornamos servos da justiça. A forma como isso acontece é a doutrina. O termo aqui, a forma, é ao formato, no desenho, na estrutura. A ideia, irmãos, é mais ou menos assim, que você ia na sua vida da escravidão do pecado e que de repente alguém com uma barra, imagine uma barra de ferro, acerta o seu rosto com toda a força. Pá! E isso aprofunda a sua face, deixa uma marca. Aquela barra de ferro deixa o desenho dela em você. Ontem aconteceu isso comigo. Eu estava escovando os dentes,
Quando eu me viro, a 03 estava atrás de mim. E aí eu tropeço por cima dela, e para não cair por cima dela, tropeço num banquinho que estava na frente, que é para 04 subir e escovar os dentes. E no que eu tropeço, eu caí para o lado e meti a cabeça na quina do boxe do banheiro. Ficou aquele vergão assim, vermelho. Eu disse, tá, a forma do boxe está na minha testa. A forma do boxe. Poderia ter sido a forma da pia, mas foi a forma do boxe. Ficou aquele vergão aqui. Está doendo até agora. A ideia é de que algo nos acertou e deixou o seu formato em nós. E você olha, qual é o formato? Olha para o texto, no verso 17 do capítulo 6. Qual o formato? É o formato de quê? Da doutrina. Que doutrina, irmãos? A doutrina dos homens? A doutrina de um saber humano? A doutrina do que eu quero? Existem muitas doutrinas, mas que doutrina é essa? Essa doutrina. O Evangelho, a lei de Deus, a palavra de Deus. É essa doutrina. Paulo, portanto, ele está falando de um ensino lá a Timóteo, de algo que transforma o homem e o leva, veja lá, o habilita para toda boa obra e o educa na justiça. O que tem poder e autoridade para realizar isso é a palavra de Deus. Mas eu quero, rapidamente, porque o tempo não para, avançar para um outro texto bíblico, que é o texto do escritor aos Hebreus, do capítulo 4. Veja que texto maravilhoso que ele diz. Porque a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu não quero entrar aqui na discussão de tricotomia ou dicotomia, porque isso é um assunto pacífico para todos nós, né? O ser humano, ele é corpo e alma, ou corpo e espírito. Nós precisamos vê-lo como uma unidade na sua integralidade. E a palavra de Deus, ela não trata apenas a alma. A palavra de Deus trata também o nosso corpo. Na medida em que, ao tratar a alma, os efeitos dessa alma transformada se apresentam numa vida de responsabilidade diante de Deus. E conduzem as nossas ações, os nossos sentidos, os nossos membros, as nossas mãos e os nossos pés, num agir físico aqui nesse mundo, para a glória de Deus. É claro, esse texto contém um hebraísmo aí que eu não vou entrar nele, não é? Que é essa ideia de dividir juntas e medulas. A ideia aqui é que a palavra de Deus, ela é tão poderosa, mas ela é tão poderosa que ela penetra e divide o que é impossível de se dividir, porque é uma coisa só. A ideia é que ela penetra em lugares impenetráveis. Só a palavra de Deus tem o poder para fazer isso. Tenho alguns testemunhos sobre isso. Por exemplo, de uma senhora que conheci quando tinha, há muitos anos atrás, reverendo Ronaldo, meus 17 anos de idade, na igreja. E numa reunião de oração, essa senhora entra na igreja e ela se senta ao meu lado e daquelas reuniões que nós costumamos fazer, uns oramos pelos outros, eu procuro saber quem ela é uma visitante, oramos juntos, e ela havia acabado de sair, naquela época ainda existia o tratamento psiquiátrico no Hospital da Tamarineira com aqueles internamentos que duravam, né? Hoje não é mais assim. Ela havia passado 6 meses internada no Hospital da Tamarineira. 6 meses. Como louca, muitas vezes amarrada, tendo surtos violentos. E é interessante, a gente precisa aprender, o reverendo Ronaldo já aprendeu porque ele veio de lá, não é? O evangelismo com os pentecostais, a gente precisa aprender isso. Os irmãos da Assembleia de Deus, eles fazem coisas que nós presbiterianos não temos coragem de fazer. Pois eles faziam uma coisa muito interessante. Todo sábado eles iam para o Hospital da Tamarineira evangelizar os malucos. E olha, gente, eu vou dizer um negócio a vocês. Vou dizer até fora do microfone. Só sendo doido para evangelizar doido. Ou tendo
uma coragem, não é? Uma fé de que o poder de Deus é realmente grandioso. Eles iam e eles faziam uma coisa muito interessante. Eles sentavam, mesmo aqueles internos que estavam meio agitados, eles liam a palavra de Deus, liam salmos, liam a palavra de Deus em voz alta para aqueles doentes. E essa senhora, ela estava internada ali. No início ela estava amarrada. E uma irmã se sentava à frente do leito dela e lia o texto bíblico. Isso passou semanas ela fazendo isso. Num determinado sábado ela chega e aquela senhora já não está mais amarrada, ela está solta e ela está sentada. E ela lê o texto e diz assim: a senhora quer acompanhar? E ela diz: quero. E ela coloca a Bíblia na mão daquela senhora. E ela vai acompanhando a leitura. Passa-se aquela semana, ela volta no outro sábado, no outro sábado, no outro sábado. Ao final de 6 meses, aquela senhora saiu com a Bíblia embaixo do braço. Foi para casa. Ninguém em casa era crente. Ela era mãe de santo. O marido, pai de santo. Os filhos, filho de santo e filho de Iemanjá. Hoje, toda aquela família serve ao Senhor. Toda a família. Eu me lembro que eu conversava com o filho dela, que era um pouco mais velho que eu, e falava de Cristo, falava do Evangelho. Carlos, e ele dizia assim: não, Iemanjá me prometeu sucesso. Iemanjá me prometeu riqueza, e eu não vou abandonar Iemanjá. Anos depois eu encontro com Carlos, completamente diferente na feição. E ele diz: olha, pastor, toda a minha família hoje serve ao Senhor. Eu, minha esposa, meus filhos, todos estamos diante de Deus. Meu pai se converteu, meus irmãos se converteram, todos estão diante do Senhor. O Senhor, que é dono da história, colocou aquela senhora na tamarineira para que ela ouvisse a sua palavra. E veja, ela não saiu do surto psicótico por causa dos remédios, não. Ela saiu do surto psicótico por causa da palavra de Deus que foi anunciada a ela. Aquilo que deu esperança. Aquilo que transformou. Eleni Vação, muito conhecida por nós, capelã, nos hospitais em São Paulo, em especial no Hospital das Clínicas, né, ela conta que foi chamada por uma família para visitar uma filha em estado psicótico. E aquela menina estava catatônica. Ela não respondia aos estímulos, ela não respondia às palavras, ela olhava para o vazio, ela não falava nem balbuciava. Eleni ora com aquela jovem, escreve um versículo bíblico num papel, dobra, abre a mão daquela menina e bota na mão dela. E o versículo que ela diz, que ela escreve ali eis que todas as coisas já passaram, tudo se fez novo. Coloca na mão dela. No dia seguinte chega um médico para Eleni e diz assim: o que é que você fez com minha paciente? Eleni: pronto. O que é que eu fiz, né? Disse: venha cá, venha cá. E quando ele chega lá na ala, a menina está sentada na cama, com aquele papel na mão. Ela olha para Eleni e diz assim: você pode me explicar melhor sobre isso? Você pode me falar mais sobre isso? E ele conversa com ela e apresenta Cristo e o Evangelho. A palavra de Deus tem poder ou não? A palavra de Deus é suficiente ou não para tratar a alma? Para alcançar os catatônicos que são inalcançáveis pelo conhecimento humano. A palavra de Deus é poderosa. Nós precisamos, eu gosto daquela definição, né, de evangelizar, que eu acho que se aplica ao aconselhamento. Evangelizar é pregar a Cristo no poder do Espírito, deixando os resultados com Deus. Eu quero tomar emprestado essa afirmação. Aconselhar é pregar a Cristo no poder do Espírito, deixando os resultados com Deus. Mas Cristo é anunciado pela sua palavra. Veja, um outro aspecto, então, nesse tópico, é que a palavra de Deus trata o homem interior e revela a vontade de Deus a esse homem. Só a palavra de Deus alcança esse homem interior. Veja alguns pontos para você guardar e maturar aí nos seus pensamentos e avaliações, porque o tempo que nós temos aqui é curto demais para a gente falar sobre suficiência das Escrituras. Tinha que ser, Reverendo Ronaldo, um congresso só sobre suficiência das Escrituras, para falar só sobre isso. E a palavra de Deus nos deixa impressionados. O alvo das Escrituras no aconselhamento, irmãos, é conduzir o homem a uma vida que glorifique a Deus. Primeira coisa que precisamos entender. A palavra de Deus, ela não se propõe a nos levar à satisfação das nossas necessidades aqui.
ela não se propõe a fazer com que nós nos sintamos melhores. A palavra de Deus propõe nos conduzir a uma vida que glorifique a Deus, porque esse é o nosso fim. Agora, é evidente que se cumprimos o fim para o qual fomos criados, há um contentamento que invade a nossa alma. Há um contentamento que invade o nosso coração. O segundo aspecto é que o alvo das Escrituras, no aconselhamento, é tratar a raiz dos problemas e não apenas o comportamento. Olhamos para o texto de Hebreus, que fala de uma penetração em lugares inalcançáveis, uma cirurgia no ambiente da alma. E é disso que a palavra de Deus está tratando. Durante muito tempo nós pregamos o Evangelho, e eu cresci numa igreja que adentrou por essa esteira, por essa areia movediça da pregação do Evangelho comportamental, onde nós ouvíamos histórias bíblicas, e elas vinham apenas, eu não digo que essa apresentação é ruim, mas apenas isso é um evangelho capenga, ela vinha apenas com a apresentação moralista. Isso é aquilo, faça isso e você alcança aquilo. E nós ouvíamos as mensagens e a verdade do texto bíblico não era efetivamente trazida, mas apenas um moralismo era trazido. Era comportamental. Viva assim, viva assado. Certo, mas quem Deus é? Como eu me relaciono com Ele? Como eu posso meditar nas Escrituras? E nós chegamos aos nossos dias, e quando a gente fala de meditar na Palavra de Deus, uma pergunta que eu faço a você aqui e a quem está em casa: você sabe meditar nas Escrituras? De repente nós precisamos estar dando passo a passo. Como você medita? Nós lemos as Escrituras, mas como nós meditamos? Simples, fazendo perguntas, parando para pensar. Um dos exercícios bíblicos que eu costumo passar no aconselhamento é esse: medite nas Escrituras. Eu passo os textos bíblicos e digo: leia o texto. E pergunte ao texto o que Deus está revelando de si mesmo a você. O que Ele está dizendo a seu respeito, o que Ele está revelando sobre a sua alma. E o que Ele requer que você faça. Qual a mudança no âmbito do seu coração que o Senhor exige de você. Meditarmos nas Escrituras. Vivemos um evangelho comportamental. Mas nós estamos propondo, e o Senhor nos propõe uma outra caminhada, de tratarmos no âmbito do nosso coração. Não dá para simplesmente sermos membros da igreja, estarmos nos domingos na igreja, termos alguns versículos decorados, lermos a Bíblia uma vez na vida. Nós precisamos viver pela palavra. Isso vai afetar as nossas emoções, os nossos afetos, como vai afetar os nossos relacionamentos, como vai mudar a maneira como nós enxergamos a vida. Em terceiro lugar, o alvo das Escrituras no aconselhamento bíblico é levar o indivíduo à maturidade espiritual. Olhar para Cristo e imitar a Cristo. Essa é a premissa das Escrituras. Efésios, capítulo 4, vai tratar sobre a unidade da fé. E vai tratar de uma unidade da fé em que nós nos assemelhamos à mesma pessoa. E essa unidade só é possível porque nós somos conduzidos na mesma direção, olhando para o mesmo paradigma e desejando ser igual a Ele. Ele, no capítulo 5, no verso 1, vai dizer, então, àquela igreja de Éfeso: sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. A forma de vida, o andar, caminho, também é uma metáfora bíblica, né, para a vida, para a maneira como nos portamos. Os Salmos vai ter essa metáfora como a metáfora central do saltério. A introdução do saltério é o Salmo 1 e o Salmo 2, que vai falar desse andar, de uma caminhada. Você olha para o Salmo 1 e a forma como nós andamos é diferente da forma dos ímpios andarem. Porque nós meditamos na palavra de Deus de dia e de noite. Percebe? Já lá no saltério, o Salmo 1 estava abordando essa suficiência das Escrituras, dizendo que o nosso caminhar e o nosso andar é baseado na meditação das Escrituras, da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus nos conduz a essa maturidade espiritual em que nós vamos nos assemelhar a Cristo. Seremos imitadores de Cristo. E veja, depois estude Efésios. No próprio capítulo 5, ele vai então dar exemplos no capítulo 5 e 6 de como
esse evangelho no qual nós meditamos e que nos transforma, nos faz despojar de nós mesmos e nos revestir de uma novidade de vida, afeta o nosso casamento, como homens e mulheres se portam. Afeta o relacionamento entre pais e filhos, como pais e filhos se portam. Afeta os relacionamentos sociais, como patrões e empregados se portam. E afeta todo o resto da vida, dizendo assim, no mais, ou seja, em todo o resto, que não dá para eu exemplificar numa carta para vocês. Se revistam da armadura de Deus. Estejam revestidos de uma novidade de vida. Vamos adiante. Então, nós vamos caminhando aí para algumas conclusões do nosso desfecho, né? O cristão, o verdadeiro cristão, ele crê em algo firmemente. Ele crê na revelação como única fonte de conhecimento verbal e proposicional. Então, que revelação é essa? Que revelação é essa? É de um profeta? Não, a revelação de Deus, as Escrituras, a palavra de Deus. Ela é a nossa única fonte de conhecimento verbal e proposicional. Existe conhecimento no mundo, nós não negamos isso. Deus nos deu a capacidade de observação. E nós observamos o mundo. Agora, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é a revelação verbal. Ela não depende da nossa observação. Ela não depende da nossa impressão maculada pelo pecado. Ela é o que é. O Senhor Deus se utilizou de línguas muito precisas, do hebraico e do grego, para revelar a sua vontade. Para que nós, ao nos debruçarmos sobre essas línguas, e claro que você não é obrigado a saber grego e hebraico, mas os pastores precisam ter uma aproximação mínima dessa linguagem, e percebermos a precisão do que Deus revela. O que Deus diz é aquilo que Ele quer dizer. Não dá margem a opções, não dá margem ao nosso duplo pensar, a termos conclusões baseadas na nossa visão de mundo. É aquilo que o Senhor diz. Um segundo aspecto, os seres humanos precisam, veja, isso é muito importante, os seres humanos precisam da verdade fora deles mesmos para dar sentido à vida. Irmãos, nós não somos capazes de entender, de conhecer e de nos portar de forma perfeita através dos nossos sentidos, dos nossos olhos ou ouvidos ou daquilo que recebemos. Nós estamos o tempo todo interpretando as coisas e algo que você vai observar, eu vou observar e nós vamos ter conclusões diferentes. Nós vamos ter pensamentos diferentes. A doutrina, a palavra de Deus, ela não é fruto de avaliações humanas, de uma avaliação da igreja. Por isso nós nos afastamos daquilo que a Igreja Católica tanto preza, que é o magistério da igreja, que é essa ideia de que a igreja, ela é quem diz qual é a doutrina. Não é a igreja que diz qual é a doutrina, é a palavra de Deus que diz qual é a doutrina. Na nossa confessionalidade, e nós temos uma tradição confessional e reformada, nós partimos do princípio que a doutrina ela é bíblica. Ela precisa estar exposta nas Escrituras. Ela é histórica no sentido de que ela permeia a vida da igreja, do povo de Deus, do Antigo e do Novo Testamento. E a vida da igreja que vive nos séculos. E ela é confessional no sentido de que ela apresenta a sua proposição, a proposição do texto bíblico, de forma dogmática para a nossa vida, baseado exclusivamente nas Escrituras. Se você olhar para a nossa confissão de fé, ou para os catecismos, breve e maior, você vai observar textos bíblicos pequenininhos embaixo. Já viu isso? Já pegou a confissão alguma vez na vida? Tem lá. Uns textozinhos pequenininhos. Sabe como chama aquilo ali? São textos prova. Você não lê a confissão de fé ou os catecismos a partir da proposição feita, nem das perguntas. Você lê a partir do texto bíblico. O correto é você ler primeiro o texto bíblico e depois você lê a proposição. Porque você vai ter, a partir do texto bíblico,
uma teologia revelada, uma vontade revelada por Deus. Nós precisamos da verdade fora de nós mesmos. Nós precisamos da perspectiva de Deus para nós sermos capazes de interpretar os fatos da nossa existência. Por que casais brigam? Por que pais e filhos se desentendem? Por que a gente tem conflitos na igreja? Eu sei que aqui em Casa Caiada não existem conflitos, mas na minha igreja existe. Eu preciso saber qual é o segredo do Conselho de Casa Caiada para não ter conflitos aqui. Eu sei que Reverendo Jonatas também lá em São Paulo não tem conflitos, nem no Mackenzie mesmo existem conflitos, lá onde ele é capelão. Não existe nenhum tipo de conflito, é um ambiente perfeito. Mas eu não sei o que acontece na Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, irmãos, tem conflitos lá. Talvez seja porque o pastor é terrível. Talvez seja o meu coração, né? Por que essas coisas acontecem? Por que as pessoas sofrem? Por que o Brasil está como está? Nós vamos compreender isso a partir da palavra de Deus. Perspectiva divina, daquilo que o Senhor revelou. Por exemplo, os crentes do primeiro século, eles estavam desesperados, eles estavam angustiados, eles estavam com medo. O reverendo Ronaldo se levantou, acho que meu tempo está acabando. Ele já me disse que faltam 50 minutos. A igreja estava sofrendo. Ela estava sendo entregue aos leões nas arenas. Os pais viam seus filhos serem comidos pelos chacais. Minhas filhas liam essa semana o livro dos mártires e estavam chocadas. Como, por exemplo, uma criança que vê um soldado romano que confessa a fé cristã sendo martirizado em praça pública e aquela criança, sabe, sem avaliar os perigos, ela se levanta em defesa daquele soldado. E os algozes daquele irmão na fé olham para aquela criança e dizem: mas quem pregou esse evangelho a você? E aquela criança, ali no seu pensamento, sem muita avaliação, diz: a minha mãe. E os soldados vão à casa e arrancam a mãe de dentro de casa e levam a mãe em praça pública. E as minhas filhas dizendo assim: papai, você não sabe o que aconteceu? Eu disse: o que aconteceu? Eles não fizeram nada com a mãe dele, mas eles mataram aquela criança em praça pública e disseram à mãe: para você aprender a nunca mais pregar o evangelho. Esse tipo de coisa estava acontecendo no século I. E sabe o que Deus faz? Leva o seu servo para a ilha de Patmos, traz a revelação, que é o livro de Apocalipse, com o propósito de ensinar a igreja que o mundo pode estar pegando fogo como estiver, os crentes podem estar sendo martirizados, mas Deus continua sentado no trono. E Ele tem os decretos nas suas mãos. E não há nada que aconteça na vida dos crentes, na vida do mundo, que não esteja sob o poder e decreto do Senhor. O livro de Apocalipse vem com o propósito de aquecer a fé dos crentes. A revelação de Deus estava vindo para a igreja primitiva, do primeiro século, para que ela tivesse as corretas lentes para enxergar o tempo que eles estavam vivendo. Deixa eu correr. Apenas a Bíblia oferece categorias bíblicas de pensamento. Claro, só a Bíblia oferece categoria bíblica de pensamento. Essa categoria bíblica de pensamento vai nos permitir escrutínio, o que é isso? Avaliarmos, vai nos permitir classificarmos e vai nos permitir redimirmos as observações que existem no mundo. O reverendo Jonatas é craque para falar sobre isso, depois você conversa com ele. A palavra de Deus nos dá a capacidade de olharmos para as coisas do mundo, mas sem a palavra de Deus, sabe o que acontece? Nós somos levados pelas mentiras da ciência, nós não conseguimos interpretar as coisas como elas são e tiramos conclusões precipitadas e distantes das Sagradas Escrituras. Quando a gente fala de categorias bíblicas de pensamento, a gente pode resumir assim. A gente precisa enxergar o mundo a partir disso aqui: criação, queda, redenção e consumação. Um Deus bom criou o mundo perfeito. O Deus perfeito transbordou na sua graça e amor e criou o mundo. Mas o homem pecou, caiu. E a partir daí, irmãos, tudo que vivemos está envolvido pela queda, pela depravação total. Há efeitos do pecado em nós, a gente chama de efeitos noéticos do pecado, que envolvem todo o nosso ser. Envolvem o homem todo e envolvem todo o homem. Envolvem a nós, envolvem os nossos filhos.
mas envolve cada ser humano em cada canto do mundo. Mas nós precisamos entender o mundo a partir da redenção também. A nossa história, a sua história, não é a sua história. Esqueça isso, você não é o centro do universo. As Escrituras vão nos mostrar que nós somos personagens que, pela graça de Deus, foram inseridas numa história muito maior, que é a história da redenção, de um Rei glorioso que governa todas as coisas, de um Deus cheio de amor que encarna e que morre, que ressuscita em nosso favor, que governa todas as coisas e que está voltando para estabelecer o novo céu e a nova terra e o seu reino sempre eterno. Consumação. Não dá para a gente ficar muito tempo aí. Eu chego no finalmente. Agora sim. Posso ler, pastor, finalmente? Tá bom. Desconte aí do meu salário. Apenas as Escrituras nos libertarão da escravidão, dos desejos e das necessidades. Nós temos desejos no nosso coração que militam, que nos impulsionam, e muitas vezes esses desejos não são pela glória de Deus. Esses desejos muitas vezes nos afastam da glória de Deus. Nos colocam em oposição ao Senhor. E apenas a palavra de Deus nos libertará disso. E apenas a palavra de Deus nos capacitará a expressarmos o caráter de Deus. E veja aqui um outro aspecto. Quando então expressamos esse caráter de Deus, nós usufruímos de tudo que envolve a expressão desse caráter, ou o testemunho do Senhor, ou sermos semelhantes a Cristo. Nós somos levados a um contentamento que nada na vida pode nos dar. Nós estamos aonde Deus quer que nós estejamos, cumprindo aquilo que Deus quer que nós cumprimos, vivendo a imagem do seu Filho Jesus. O segundo aspecto, ao crermos na suficiência das Escrituras, a recebemos como nossa única regra de fé e de prática. E isso deve afetar os nossos postulados, deve afetar as conclusões que tiramos, deve afetar as teorias que assumimos na vida, deve afetar os métodos que nós abraçamos como métodos para a nossa família, para a criação dos nossos filhos, para a aplicação dos nossos recursos, enfim. A prática, em geral, é afetada pela palavra de Deus. Aquilo que cremos, a visão que temos, como nos portamos, tudo isso é afetado pelas Escrituras. Ou isso nos afeta, ou somos afetados nesse nível, ou então nós estamos nos enganando. A palavra de Deus não é a nossa única regra de fé e prática. Se ela é, ela afeta nosso ser por completo. Terceiro, o pecado em todas as suas dimensões. O motivo por que o praticamos, o comportamento que assumimos, como pessoalmente agimos lá no nosso interior, como agimos em relação aos outros, o pecado que é original e que vem já no nosso nascimento, mas o que é consequente dele, aquilo que vivemos aqui e agora e as decisões que tomamos que não agradam ao Senhor, tudo isso é problema, é o problema primário com o qual nossa alma deve lidar. Nosso problema maior, irmãos, não é a enfermidade que enfrentamos, não é as finanças que estão apertadas, o conflito que temos em casa. O problema maior é o nosso pecado. Uma mãe pediu para eu aconselhar sua filha, uma família que vem de longe. E essa menina, ela cresceu no Evangelho, mas de repente ela diz que não crê mais em nada. E ela chega para mim e diz, olha, agora a partir de hoje eu sou um bandista, pastor. Eu disse, e é? E aí eu comecei e disse, não me fale de pecado. Pecado não existe. E aí ficou difícil, né? Como é que eu não vou falar de pecado? Então você quer falar sobre o quê? Você quer falar sobre Avengers? Vamos conversar sobre Avengers, né? Thanos, ele era tão mau, ele queria destruir metade do mundo, porque ele era um pecador, né? Então, a gente vai falar de pecado em tudo, na cultura está impregnada pela essa visão do mundo do pecado, do mundo caído. Não tem como não falar dele. Mas 3 tópicos só. O Evangelho é a única resposta. O Evangelho, irmãos, não são os 4 Evangelhos. O Evangelho é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse. É a única resposta. Aquilo que for contra o Evangelho será destrutivo à alma do homem. Negar o Evangelho compreende a negação da criação, da queda, da redenção e da consumação. Ou nós abraçamos a palavra de Deus toda, ou nós não abraçamos a palavra de Deus. Nós precisamos abraçar
todo o Evangelho, não há opção. O processo de mudança deve objetivar a santificação progressiva, a gente já falou sobre isso, despojamento e revestimento. As situações difíceis, e aqui uma conclusão final sobre o que as Escrituras nos revelam, que as situações difíceis que as pessoas enfrentam não são causas fortuitas dos problemas da nossa vida, ou seja, acontece ao acaso. Todas as coisas estão sob o poder de Deus. A nossa história foi inserida numa história maior. E o Senhor vai conduzir a nossa história para a glória dele dentro do desenvolvimento que ele já decretou, que é a história da salvação, que é a história da redenção, que culmina com esse reino glorioso de Cristo a olhos vistos na terra. Pense finalmente nisso aqui e vá para casa avaliando. O conhecimento de Deus e o louvor a Deus, a teologia e a adoração, a doxologia, estão interligadas. Elas são parceiras de dança na satisfação do nosso principal objetivo, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, ou você é conduzido a uma vida de adoração, ou você vai viver uma vida de perdição. E só quem nos conduz a uma vida de adoração é as Escrituras. Segundo, apenas as Escrituras são capazes de fazer a nossa alma cantar no deserto. Irmãos, a gente não está no jardim não, tá? Fomos expulsos do jardim e tem uma espada de fogo atrás de nós. Nós estamos no deserto. E a nossa alma anseia por Cristo, por adorá-lo. Qualquer método que não conduza a nossa alma ao habitat da adoração, por mais inteligente e elaborado que seja esse método falhou. Então, o nosso processo é sermos conduzidos a Cristo para adoração e contentamento exclusivo nele. Finalmente, nossos corações devem ficar em chamas quando verdadeiramente examinamos as Escrituras e percebemos como o Pai enviou seu Filho ao mundo para nos salvar, depois nos uniu ao Salvador quando enviou o seu Espírito Santo aos nossos corações. Que Deus nos abençoe para vivermos a sua santa palavra, a nossa única regra de fé e prática, suficiente para nos conduzir a Cristo em uma vida de contentamento aqui no deserto até o grande dia, irmãos. Que Deus nos abençoe.